Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula do nosso canal. Prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Hoje na leitura de mercado ao vivo aconteceu uma situação muito legal, que não é sempre que acontece, diga de passagem, mas quando ela acontece, ela quebra as pernas de muita gente, porque é uma situação avançada, é uma situação que tem a ver com metajogo, é uma situação que eu chamo de montagem de posição na abertura do leilão. E por que que ela engana muita gente? Por que que essa montagem de posição engana muita gente? Porque tem a ver com a forma de atuação dos players, né? Tem a ver com a forma da maneira pela qual os players entram no mercado. Você aprende nos cursos de tape reading por aí que você tem que sempre estar rastreando a agressão e procurando o fluxo de maneira sucessiva e continuada. Olha, se eles estão, você tem que achar parceria na venda, você tem que ver para que lado está a aposta direcional do mercado, tem que ver se estão vendendo mais ou comprando mais, você tem que seguir o fluxo, né? Legal, tudo isso é verdade, funciona muito bem, mas existem, no final das contas, com o tempo de tela e com a maturidade dela, você vai percebendo que a agressão, que é uma das formas de entrar no mercado, ela na verdade ela só é 50% da informação. A outra informação é você entender de qual maneira os players entram no mercado. Os players entram no mercado. Aconteceu uma situação de montagem de posição hoje no índice. Você pode olhar depois, você for ver se. Deixa eu abrir a data aqui. Eu estou no mercado aqui ainda. Das 9 às 10 da manhã. Das 9 às 10 da manhã, quarta-feira, dia 14 de abril. Pegou, olha no replay depois no mercado, das 9 às 10 da manhã uma montagem de posição compradora no índice. Se você for dar uma olhada no gráfico de índice, vamos dar uma olhadinha no gráfico de índice nesse dia aqui, ó. Eu estou até com ele ampliado aqui, ó. É isso aqui que você estaria vendo. Das 9, a abertura do leilão foi aqui. A abertura do leilão foi aqui, 9 horas, tá vendo? Ó? E daí nós verificamos o preço caindo, né? O preço caindo, ó. Só que aí você vai ver um grande delta vendedor. Isso aqui é o cumulativo delta. Para quem não sabe, o cumulativo delta mostra a aposta direcional do mercado, mostra para que lado está tendo mais agressão. Você sabe pelo cumulativo delta se está tendo mais agressão de venda ou mais agressão de compra. Fica muito claro a força vendedora no push down aqui, né? As agressões de venda de maneira sucessiva e continuada forte aqui, tentando jogar o mercado para baixo. Mas para você ter uma percepção do que é uma montagem de posição, você tem que entender como é que os players trabalham e rapidamente vou fazer uma situação para você aqui. Você imagina o seguinte, o mercado numa situação de abertura, geralmente a montagem de posição acontece na abertura do leilão, tudo bem? O mercado numa situação de abertura, foi o que aconteceu, o cenário do índice hoje. O cenário do índice hoje, ele abriu, subiu um pouquinho e de repente o mercado começa a fazer isso aqui, ó. Ele começa a cair. Realmente ele está caindo. Ele está caindo. Aí você vê que ele fica aqui, ele chega uma hora que ele lateraliza e começa a cair novamente. Ele vai fazendo fundos descendentes. Ele vai fazendo fundos descendentes, ele vai fazendo topos descendentes. Você pode até traçar um canal aqui, você vai ver, cara, o mercado está vendedor. O mercado está vendedor. Legal. Até então, de maneira gráfica, você não tem como entender isso que eu falo. Né? Se de maneira gráfica você vai olhar, o mercado é vendido, topos e fundos descendentes, não tem nem o que falar. Até concordo com você, é uma visão bem amadora, diga-se de passagem, do mercado, principalmente no mercado de futuros, mas isso funciona, tá? Tudo bem, o mercado está em movimentos descendentes, legal. Agora acontece o seguinte, se você conseguir misturar fluxo, você vai ver que para fazer esse movimento descendente, os caras estão gastando muito combustível na venda. Os caras estão gastando muito lote. Tá, a força vendedora está muito forte. É algo assim muito superior à força compradora. Olha, Oliver, então é mais um indício que o mercado está vendido. Pois, ora, se o mercado está caindo, está fazendo topos e fundos descendentes e, inclusive, o fluxo vendedor é maior, o mercado está vendido. Eu vou vender. Você está errado? Se você partir do ponto de vista da agressão, você não está errado. Se você partir do ponto de vista do movimento do preço na abertura do leilão, até certo ponto você não está errado. Contudo, entretanto, todavia, aí que vem a expertise do trade, o tempo de tela, a maturidade, e entender as formas de atuação do mercado. Você tem que entender que se alguém está vendendo fortemente aqui, se alguém está vendendo, meu amigo, minha amiga trader, se alguém está vendendo fortemente aqui, é porque alguém está comprando, você concorda? Se alguém vende, porque alguém compra. E quem que compra o mercado a níveis mais baixos? Você já parou para pensar
Quem que começa a comprar o mercado que o vendedor está vendendo? E quem que começa a comprar aqui, depois ele começa a comprar aqui, vou dar um exemplo, R$ 5. Aí ele começa, o preço continua a cair, ele continua cobrando, R$ 4,50. Continua cobrando, comprando. E o vendedor agredindo, né? R$ 4, R$ 3,50. Quem que é o louco que vai fazendo esse médio, né? Esse médio para trás entrando no mercado? Vocês têm que entender que se alguém vende, se alguém vende para alguém que está comprando dele, e vice-versa. Você concorda? Se alguém vende para alguém que está comprando. Então, na parte da agressão, esse mercado está vendido. Na parte da agressão, esse mercado ele é vendedor. Tem mais agressão de venda do que de compra. Tem várias maneiras de você rastrear isso. E eu vou mostrar uma delas para você. Contudo, na parte passiva, na parte da liquidez, se alguém está vendendo é porque o comprador ele está fornecendo liquidez para o vendedor. Ele está fornecendo liquidez para o vendedor a níveis mais baixos. Ele está engordando o porco, que nem a galera fala. Ele está entrando no mercado não de maneira declarada, de maneira agressiva. Ele está entrando no mercado de maneira passiva, absorvendo as agressões de venda, dando liquidez para os vendedores. E aí que o leitor de fluxo iniciante não entende esta montagem de posição. Ele está comprando cada vez mais barato, a níveis mais baixos. Ele está comprando cada vez níveis mais baratos. Ele está enchendo o carrinho de compra dele. Ele está montando a sua posição. E quando o preço chega num nível que ele está com o carrinho de compra cheio, o comprador que ora estava absorvendo o mercado, ele começa a agredir. Ele gasta mais lote. Digamos que ele comprou aqui 20 mil contratos de dólar. Você acha muito? Não é muito. Ele está comprando 20 mil contratos de dólar. E daí ele gasta mais 5 mil contratos de dólar para startar esse movimento para alta, estopando todos esses vendedores que estavam vendendo aqui. Ele rompe essa máxima aqui e estopa todo mundo e daí aciona as ordens de stop dos vendedores e o mercado entra num frenesi de alta que não volta para trás mais sem respirar. E aí, como ele comprou o barato, como ele está com o médio dele aqui embaixo, como ele tem 25 mil lotes agora, 25 mil lotes, e ele está comprado aqui embaixo, ele encheu o carrinho, aí ele começa a realizar parcialmente lucro aqui em cima e vai colocando lucro no bolso, meu amigo, minha amiga trader. Essa é a lógica de uma montagem de posição. Uma montagem de posição, ela não acontece de maneira através de ordens agressivas. Ela acontece através do fornecimento de liquidez, nesse exemplo, para os vendedores. Os caras vão entrando de maneira passiva, fornecendo liquidez. E a maioria absoluta, esmagadora dos traders, só olha isso aqui, ó. Só olha a agressão. Você só está aprendendo a olhar a agressão. Né? Mas aí o que você não percebe é o seguinte, você não percebe uma coisa muito, muito clara. Você tem que entender, e daí é o tempo de tela que vai dar isso. Oliver, como que eu sei que é uma agressão forte ou fraca, cara? O tempo de tela vai te dar isso. Você tem que ter uma média de agressão por ativo para saber que está tendo muita agressão de venda. Sim, a agressão de venda ela é bem maior. Contudo, de maneira efetiva, por mais que haja uma grande agressão de venda, o resultado dessa agressão, o que é o resultado? É o spread, é o deslocamento efetivo de preço, não é dos maiores. Ora, você vê em outros dias que muitas vezes os caras agridem metade do que isso na venda e o preço desloca 2, 3 vezes mais. Contudo, hoje, na abertura do leilão, os caras estavam agredindo na venda. Oliver, mas o preço está caindo. Olha aqui a abertura do leilão. Ó. O preço subiu, aí os caras agrediam na venda e começou a deixar topos descendentes. Ó. Topos descendentes para você, meu amigo, minha amiga trader. Ó. Topos descendentes. Aqui vem buscar o topinho ali, voltou. Topos descendentes para você, topos descendentes. Né? Topos descendentes, fundos descendentes. Olha, e agressão vendedora forte. Oliver, esse mercado está vendido. Quem que vai comprar um mercado desse? E eu falei para o pessoal da sala D, quando eu percebi a montagem da posição, eu falei, gente, não venda mais. Não venda mais
esse mercado, os caras estão montando uma posição, daqui a pouco esse mercado vai explodir para cima. E a galera, será, Oliver? Eu falei, é. Tá gravado aqui o vídeo, depois eu solto para vocês aqui. Talvez eu faça uma segunda aula sobre isso. E daí o que que aconteceu? Né? O que que aconteceu? Vamos dar uma olhada na sequência. Vamos dar uma olhada na sequência, olha aqui. Aí o mercado começou a entrar fluxo comprador e olha lá, o mercado de índice, você já sabe, se você está olhando, olha lá, explodiu. Explodiu, explodiu. Se você olha o mercado desse aqui, você, em algum momento você pensaria, fala a verdade, o mercado desse aqui, quando ele fez esse novo fundo aqui, ó, o mercado estava dessa maneira. Em algum momento você teria a pachorra, digamos assim, de pensar em comprar um mercado desse? Falei, ó, ainda mais quando ele rompeu esse fundo aqui, né? Você vê que o vendedor, esse fundo estava sendo bem defendido, ó. Esse fundo estava sendo bem defendido. Aí o cara rompeu com força esse fundo. Você vê o cumulativo delta lá, ó, forte. O cumulativo delta forte lá embaixo. Mercado vendedor. Você pensou, aonde que você vai pensar em comprar um mercado desse? Eu também não pensei em comprar, mas eu falei, se esse preço quando ele rompeu esse fundo, eu falei, se isso aqui foi uma montagem de posição, se eu estiver certo, esse cara vai romper esse fundo e vai devolver rápido. Ele vai fazer um teste de oferta e demanda aqui embaixo e vai rasgar o mercado para cima, rompendo todos esses topos aqui, pegando o stop de todos esses vendedores, rasgando o mercado para cima. E não deu outra, e não deu outra. Olha o que aconteceu. Quando ele achou esse fundo aqui, eu falei para os alunos da sala EAD, né? Vamos trazer agora aqui o gráfico, né? Quando ele achou esse fundo aqui, aí o mercado foi embora. Olha lá, foi embora, tá vendo? Tá lá em cima. Tá rolando o mercado ainda, tá? Tá rolando o mercado aí. Quando ele achou esse fundo aqui e ele começou a devolver de maneira agressiva, eu falei, montou posição, vai raspar para cima, inverteu o fluxo aqui embaixo, inverteu o fluxo aqui embaixo, e quando ele veio forte, porque a gente conseguiu mensurar a força dessa pernada, rompendo todos esses topos aqui, eu falei, inverte o fluxo, sai da venda se você está vendido ou põe no bolso. Né? Não é hora de vender mais o mercado, vai inverter o fluxo. Né? E você acha que eu estou falando isso para você porque agora o gráfico está montado? Ai, Oliver, mas é fácil falar esse tipo de coisa, com o gráfico montado. Eu fiz com a sala ao vivo. Eu sempre faço, quem está na nossa sala EAD sabe o que eu estou falando. E daí, como é que eu percebi essa montagem de posição? Realmente, com essas ferramentas que você está vendo aqui, né, com o próprio cumulativo delta, você vê o mercado vendido, você vê o preço caindo, você não vê uma divergência, clara, nesse momento pelo menos, entre o cumulativo delta e o preço, porque o preço está caindo, mas a gente viu que era muito esforço o vendedor para pouco resultado efetivo de preço. Ele conseguiu deslocar o preço para baixo, mas foi muito esforço para pouco resultado. E com essas ferramentas naturais do Profit Chart, né, no modo geral, você não consegue ver isso. Como que eu percebi isso? E você vai ver agora. Né? Essa é a nossa tela, né? Essa é a nossa tela de order flow, né? Que é o que existe de mais moderno, né? Em termos de avaliação de mercado. Deixa eu pegar aqui o mercado de índice agora. Essa é a nossa tela de order flow, é o que existe de mais moderno em termos de avaliação de preço e volume, né? Assim que nós tradamos o mercado. Basicamente é isso aqui que você está vendo, ó. É isso aqui que você está vendo para o mercado. É uma mesma tela para o dólar, é a mesma tela para o índice. Como é que eu identifiquei essa montagem de posição? Isso aqui, tem várias maneiras. Essa aqui é a abertura do leilão. Foi aqui que eles montaram a posição antes do start do movimento altista. Eu quero que você entenda isso aqui, não sei se eu consigo trabalhar. Vamos ver candle a candle aqui. Deixa eu diminuir um pouco essa tela para ficar mais centralizado para você aqui, na sua casa. Deixa eu minimizar essas outras janelas agora, a gente não precisa ver mais nada disso, né? Vou deixar só o bookmap rolando no fundo aqui. Trazer isso aqui para cá. Deixa eu só arrumar a tela para você, para ficar uma coisa bonitinha aqui na sua casa. Legal. Vamos minimizar isso aqui também, não me interessa mais. Como é que eu identifiquei, através das ferramentas que eu uso, na absorção do mercado? Vamos ver aqui o movimento. Eu quero que você entenda que esse que você está vendo na sua tela agora, isso aqui, esse é um gráfico, tirar essas marcações todas aqui. Isso aqui é um gráfico delta. O gráfico delta, eu tenho o resultado do bid e o ask por nível de preço. Essas linhas que você está vendo aqui, essa regra de coloração, essas linhas que você está vendo aqui, oh meu Deus, só um minutinho pessoal, deixa eu minimizar tudo isso aqui, está me atrapalhando essa tela aqui. Deixa eu tirar até o bookmap daqui que está me atrapalhando. Eu não quero que você perca o foco, eu quero que você entenda isso aqui, pronto. Agora fica melhor. O que você está vendo aqui é um gráfico delta. Qual que é o edge desse mercado? Esse gráfico delta é o próprio Times in Trades. Esse gráfico delta é o próprio Times in Trades. Eu consigo ver, gente, o total de agressão por nível de preço
E daí ele me desconta o total de agressão, perdão. Eu consigo ver o delta por nível de preço, que é o resultado, a diferença líquida entre as agressões de compra e de venda. Eu consigo ver, por exemplo, muito simples, que aqui entrou um grande fluxo vendedor, ó. Só que ele não deslocou o preço para baixo. O mercado abriu aqui embaixo. Aqui foi o start do mercado. Ele jogou o mercado para cima. O vendedor apareceu forte. Absorveu o vendedor no nível de preço na casa dos 750 e jogou o mercado para cima. Tá? E aí eu quero que você entenda o seguinte, para facilitar a tua visualização comigo. Tudo bem? Nós temos aqui, quanto mais, mais forte o vermelho, maior é o saldo delta vendedor. E quanto mais forte o verde, maior é o saldo delta comprador. É maior o desbalanceamento entre oferta e demanda. É maior a força de agressão. Esse gráfico é um gráfico de agressão. Você só mensura a agressão, você não mensura a liquidez, beleza? É um gráfico delta de agressão, beleza? Bacana, bacana. E daí? Olha que plataforma que é essa. Essa aqui é o IA Cluster do MetaTrader 5, é um plugin pago, não tem pro Profit, tá bom? Eu estou deixando isso bem claro, a galera sempre me pergunta, tem pro Profit? Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Profit Chart é uma ótima plataforma, mas para mensurar fluxo ele está muito atrasado. Muito atrasado, tá bom? Quero deixar isso bem claro. Não é uma crítica, é uma constatação. É uma constatação, tá ok? E daí você vê o mercado, olha lá. Aí o que acontece, né? Aí o vendedor aparece de volta, começa a acelerar a venda de volta. Eu vou cluster a cluster aqui com você. Até então, você não tem nenhum tipo de desbalanceamento, o mercado fez o push-up, e começou a lateralizar aqui entre 119.800 e 120 bola a bola, um spread de 200 pontos no dólar. E daí começa a aparecer muito fluxo vendedor de volta. E daí você vê que o volume começa a subir, cara. Olha aqui, ó. Olha o tamanho desse volume aqui, ó. O que esse volume significa? Olha aqui, ó. Esse volume significa que entrou muito fluxo vendedor. E aonde que entrou esse muito fluxo vendedor? No mesmo nível de preço que havia sido absorvido o vendedor nesse primeiro momento. Onde, inclusive, o volume também já havia subido. Você está vendo? Os dois maiores volumes do dia foi de entrada de fluxo vendedor. Muito esforço vendedor. Muito esforço vendedor. E daí vamos continuar aqui nosso insight. Tá? E daí o mercado começa a cair, de fato, né? O mercado começa a cair, ó. Mais fluxo vendedor. Olha o tom do vermelho, ó, mensura o tamanho dos números. Olha a média dos números por nível de preço. 40, 13, 80, opa, 100, 80, 90. Você vê que a maioria do delta, lembrando que isso aqui é delta. Isso aqui não é volume total. Isso aqui, cada linha dessa é o delta. É o próprio Times in Trades. Já é o descontado. Todas as agressões de compra e de venda por nível de preço. É o resultado. É uma versão moderna do Times, dentro do Candle. Né? Facilita a tua interpretação demais. E daí você vê mais uma vez, ó. Você vê mais uma vez o que você está percebendo. No mesmo nível de preço, ó, o vendedor mostrou força. O volume foi de 10K. Olha lá embaixo, 10K. E daí, nesse mesmo nível de preço, o vendedor aparece de volta, o volume sobe, agora é 15K. E daí o volume foi para 28K. E olha o saldo vendedor, 500, 400, 500. Olha a média de quando o vendedor estava aqui, ó, 39, 59, 85. Né? Quando é muito, é 100. Quando é muito, é 100. E daí entra fluxo vendedor 3, 4, 5 vezes maior aqui, ó. Aí você começa a perceber, cara, tudo bem, os caras meteram venda aqui. E o comprador meteu compra aqui em cima. O vendedor está ganhando na agressão. Mas, contudo, cara, perceba, olha a relação esforço versus resultado. Esforço versus resultado. É uma entrada de fluxo vendedor muito gritante. Muito forte. E ele está jogando o mercado para baixo? Sim, ele está. Mas o resultado desse deslocamento, em termos de deslocamento efetivo de preço, é muito pífio. É muito pífio. Os caras saíram do 119.800 e jogar, foi a maior entrada de fluxo vendedor do dia. Agora são 9h30 da manhã. E os caras deslocaram o índice na casa dos 119.750. 50 pontos no índice. Se você é trader, você sabe que 50 pontos no índice não é nada. Não é nada.
Quando isso aconteceu, eu falei, estão absorvendo o mercado. Eu falei para os alunos, ó, a galera vendendo, olha, vendi aqui, falei, ó, para de vender. O mercado está sendo absorvido. É muito esforço vendedor para pouco resultado de deslocamento efetivo de preço. E esse aumento de volume, aí você aprende que o volume confirma a tendência. O volume confirma a tendência. Você não mensura a delta por nível de preço. Você mensura só um gráfico seco e o volume. Aí o volume começa a aumentar e o preço começa a cair. Você vende junto, porque o volume confirma a tendência. Mas você não percebe que esse volume está aumentando em virtude de uma absorção dos vendidos. Numa montagem de posição de maneira passiva. Os compradores estão engordando o porco aqui, meu amigo, minha amiga. Eles estão enchendo o carrinho de compra. O vendedor vende, vende, vende. E ele fala, vem, amigo, vem, pode vender. Vende que eu compro, eu dou liquidez para você. Eu entro passivamente no mercado. Vende, vende mais para mim. Vende que eu quero comprar. Vem para mim, bebê, que eu quero comprar. Né? E daí, o que acontece na sequência? Olha lá. Aí começa a aparecer, o vendedor tenta forçar a mínima de volta, o comprador começa a aparecer no jogo. Perceba que o comprador está aparecendo no jogo. Olha lá, o comprador está aparecendo no jogo. E o vendedor continua na força, na agressão. Ficou claro que é muito esforço versus resultado. E na sequência, a gente percebe o que aconteceu com o mercado. O mercado dá mais uma caidinha. Aqui foi um ponto de grande absorção de venda. Eu quero que você entenda o mesmo nível de preço. Eles começaram a absorver aqui, ó. Aqui que houve a grande absorção do mercado. Ó. Aqui que houve o começo da montagem da posição. Ó. Aqui, ó. Tudo bem? Aí você vê, né? Vamos ver aqui o mercado cai dando uma respiradinha para baixo. E daí, o que acontece na sequência? Olha a quantidade de esforço, olha a quantidade de volume. Né? O volume confirma a tendência, Oliver. Olha o volume subindo, olha o volume subindo, né? Olha o volume subindo. Tudo é volume de absorção. Tudo volume de absorção na montagem de posição, na abertura do mercado. E daí eu falei para a galera, olha gente, se isso aqui for uma montagem de posição efetiva, esse comprador agora, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, ele vai romper, porque o pullback, você imagina o seguinte, aonde que houve a maior entrada de fluxo vendedor? Olha, Oliver, você falou que a maior entrada de fluxo vendedor foi aqui, eu estou vendo pela regra de coloração, pelo seu gráfico, que realmente a maior entrada de fluxo vendedor foi aqui, ó. Foi da casa do 850 até a casa dos 700, até a casa dos 750, cara. Em 50 pontos no índice, foi onde houve a maior entrada de fluxo vendedor. Onde houve o comprometimento. Se esse mercado é vendedor, esse pullback não pode passar daqui, dessa região, você concorda? Para e pensa um pouquinho, não precisa ser um analista de fluxo, né, para você entender isso. Se isso aqui for comprometimento, olha o volume subiu, e ele subiu com fluxo de venda. Ele subiu com fluxo vendedor, ó. Se o vendedor estiver aqui de fato, quando esse preço vem fazer esse pullback aqui, ele não pode passar desta região. Ele tem que continuar o movimento vendedor. Simples assim. É uma coisa racional, óbvia. E é por isso que quando o preço fez isso aqui, ó, eu falei, aqui ó, mais um, desmonta a posição. Quem está vendido não vende mais. Tá? Houve a inversão de fluxo, está caracterizada a absorção dos vendidos na abertura do leilão, a montagem de posição de maneira passiva dos compradores que absorveram os vendedores. Os compradores encheram o carrinho de maneira passiva, ó, e aí eles conseguiram romper o ponto de inflexão da grande absorção de venda com facilidade. Eles romperam com facilidade e começaram a agredir a níveis mais altos. Esse mercado vai raspar para cima. Inclusive, tem até alunos que entraram em contato depois comigo me agradecendo que pegaram essa compra. Olha, eu estava vendendo o índice, cara. Eu bati meta nesse trade. Eu não acreditava, Oliver, mas eu acabei indo na tua orientação e foi. Né? E daí, o que acontece na sequência? Está aqui. Você já sabe. Está vendo, né? Olha aqui a montagem de posição. Estou explicando para você. E daí, na sequência, o mercado foi embora. Aí, ó, ele rompe o topo anterior, ele rompe a máxima do dia, porque até então a máxima do dia estava aqui, ele rompe a máxima do dia, e quando ele rompe a máxima do dia, ele absorve o vendedor tenta segurar, e ele absorve o vendedor. Ele rompeu a máxima do dia, ele absorveu o vendedor nas máximas, e startou o movimento para alta.
fazendo padrão de rompimento na análise técnica clássica, uma vez que aqui era resistência, virou suporte no olho do mosquito, com absorção de venda no teste do breakout, e o mercado jogou para cima. E daí, meu amigo, minha amiga trader, nós pegamos essa operação, né? Nós pegamos, muita gente da sala EAD pegou essa operação. A galera não acreditou, os caras que falando que eu sou bruxo, né? Não é bruxaria, não é bruxaria. Não é bruxaria, meu amigo, minha amiga. Olha isso aqui, ó. Olha o que aconteceu depois. Olha isso aqui, ó. Aí quantos pontos subiu nessa brincadeira? Deixa eu ver aqui quantos pontos deu. Quantos pontos deu? A gente pegou, né, esse rompimento aqui, ó, que eu tô falando para vocês, né? Onde era suporte, onde era resistência e virou suporte. Absorção de venda no pullback. Verificamos a montagem de posição aqui e o mercado rompeu. Ele subiu aproximadamente, nem sei mais quantos pontos ele subiu, numa pegada só. A galera pegou 600, 700 pontos, né? Cada um pegou um pouco. Vamos ver quantos pontos deu aqui. Cadê? Ele saiu da casa do... Vamos pegar aqui, vamos ser justos, né? Do 120 bola a bola aproximadamente. E daí subiu até a casa do 121, 130. 1.350 pontos. Numa pegada direcional no índice, identificada previamente com a montagem de posição na abertura do leilão. Simples assim. Simples assim. Aí, Oliver, eu não acredito. Você está falando isso porque o gráfico está montado. Se você não acredita, meu amigo, minha amiga trader, se você é cético, eu não culpo você porque você está cansado de ser enganado, né? Vem cá agora, vem cá. Vamos pegar aqui a nossa câmera. Olha aqui. Eu quero olhar no seu olho. Até, olha, eu tô na minha casa, tá, pessoal? Na minha casa, de a luz aqui, eu tô de boa. Vem cá. Meu amigo, minha amiga trader, se você não acredita e você é cético, tudo bem. Né? A única coisa que eu não quero é que você fique criticando o meu trabalho. Se você não gosta do nosso trabalho, tudo bem. Agora, se for criticar, tem que ser muito bem fundamentado para criticar meu operacional. Hein? Foi criticar por criticar só como hater, eu dou banho em você sem dó. Né? Porque hater tem um monte, né? Com inveja. Mas, entenda uma coisa. Eu sei que você está cansado de ser estopado. Eu sei que você não acredita mais no day trade, que você já perdeu dinheiro. Você perdeu dinheiro porque você estava seguindo as pessoas erradas, porque o modelo operacional que você aprendeu não é um modelo operacional voltado para mercado de futuros. Se você quer aprender a tradar mercado de futuros, eu sou especialista nisso. Eu sou especialista nisso. Eu te convido a conhecer o nosso trabalho na nossa homepage eadsantotrader.com. O que nós temos lá? Nós temos a sala de leitura de mercado ao vivo, de segunda a sexta-feira, onde você vê a minha tela, você vê eu narrando o mercado para você, tá? E você também tem os meus cursos, onde você pode aprender nosso operacional. Ou você pode virar membro patrocinador do canal do YouTube, ou você pode virar membro patrocinador do canal do YouTube, se você quiser também. Então, eu te forneço o que há de melhor em termos de análise de fluxo e análise técnica clássica voltado no perfil operacional voltado para scalper, day trade em futuros. Isso é o order flow. Isso é uma revolução. Eu uso as melhores ferramentas. Por que o nosso perfil operacional é tão... O que tem de diferente, Oliver, no teu perfil operacional? Eu uso o Bookmap, que é uma ferramenta fantástica para identificar o rastreamento de liquidez em níveis históricos. E eu uso a análise de cluster, que é uma versão atualizada, que ela suplanta todas essas ferramentas arcaicas que você aprende a usar nos cursos de tape reading e tupiniquim no Brasil, que você não consegue entender, que é o dois books de ofertas, 2 times de trades, um com filtro sem filtro. Essas ferramentas, elas suplantam todas essas ferramentas. É uma nova visão de mercado. Acontece que você segue dinossauros, pessoas que já tiveram sucesso no passado e tem até hoje, que conseguiram dominar essas ferramentas, mas demora muito tempo. Você vai ter que ter muito tempo de tela para dominar essas ferramentas. E não é intuitivo. Hoje existem ferramentas modernas e analíticas que te ajudam a entender o fluxo. E o nosso educacional ele é focado nisso. Day trade em futuros. Oliver, pode ser para Forex? Pode. Pode ser para mercado americano? Pode. Se é mercado alavancado de futuros, se tem liquidez, pode. Oliver, funciona para day trade em ações? Funciona. Funciona. Então, eu te convido a conhecer o nosso trabalho. Se você está cansado, de perder dinheiro, te desafio. Né? Pega um mesinho da minha sala ED. Pega um mesinho, fica um mês com a gente lá. Eu duvido que você não vai renovar. Eu duvido. Você vai aprender um mês comigo na sala EAD
entrando, eu dou o call e eu explico antes o porquê da operação, e durante a operação e depois da operação. É uma aula completa, R$ 129,90. E digo mais que eu vou aumentar porque está muito barato. Porque além disso tem toda uma biblioteca de conteúdo, eu treino 2 ativos ao mesmo tempo. Você vai aprender. Você vai aprender. Só não aprende quem não quer com a gente aqui. Tudo bem? E hoje eu posso me encher de orgulho e falar para vocês. Não é prepotência, não é arrogância, simplesmente é o reconhecimento das pessoas perante o nosso trabalho, e eu estou muito satisfeito e feliz de poder apresentar o nosso trabalho para você, o nosso trade system, né? A nossa metodologia de aplicação de conteúdo muito racional, muito prudente, muito focada para o resultado para mercado de futuros. Para mercado de futuros. Não é fórmula de bolo, não é mágica, não é bruxaria. É conhecimento aplicado ao resultado. Não é setup. É leitura de preço, análise de contexto, análise de cluster, rastreamento de preço e volume, relação de esforço versus resultado. É uma leitura moderna de todos os preceitos de Anna Cooley, David Weiss, Richard Wyckoff. Tudo aquilo que você já ouviu falar, já estudou, mas ainda não consegue aplicar na prática. Conheça o nosso trabalho no ED Santo Trader. Conheça os nossos cursos, que eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com o nosso material. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Sucesso, grande abraço e até a próxima aula.